Dividendos não são apenas o que muitos investidores buscam, mas eles podem dizer muito sobre a saúde financeira de uma empresa. Hoje eu quero te ensinar como analisar os dividendos de uma empresa para entender se ela está pagando bons dividendos, se ela está pagando o que não deveria e se ela tem aí uma saúde financeira para isso. E tem dois indicadores muito importantes que a gente precisa conhecer para poder fazer toda essa análise. O primeiro deles é o payout e o segundo é o dividend yield. Oi, eu sou a Gabi, seja bem-vindo à minha série de indicadores financeiros fundamentalistas. Aqui eu trago vários indicadores para te ensinar a fazer análises de ações de uma forma mais fácil, prática e muito intuitiva. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá uma curtida e já deixa aqui nos comentários o que você acha de dividendos. Você tem empresas boas pagadoras de dividendos? O que você valoriza nisso? Coloca tudo aqui nos comentários. Os dividendos, eles são parte do lucro distribuído para os acionistas. Então vamos começar lá dos primórdios. Uma ação, ela é uma parcelinha de uma empresa. Uma empresa, é claro, o ideal é que ela vá tendo lucros ao longo do tempo e com esses lucros ela pode escolher aí o que ela quiser fazer com eles, basicamente. Ela vai poder, então, reinvestir nela mesma ou distribuir eles aos acionistas. Quando ela distribui eles aos acionistas, esses são os dividendos. Mas para a gente poder entender aí os dividendos de uma forma um pouquinho melhor para análise de ações, a gente precisa entender esses dois indicadores para saber se o dividendo faz sentido, não faz, o que dá pra gente analisar de tudo isso. Então vamos começar pelo payout. Ele se refere aí ao percentual do lucro da empresa que foi distribuído na forma de dividendo ou até juros sobre capital próprio. Eu já fiz um vídeo sobre a diferença de juros sobre capital próprio e dividendos, eu vou deixar aqui em cima para você dar uma olhadinha. Como eu comentei, a empresa ela pode escolher aí a parcela que ela quer distribuir em dividendos. Essa parcela que ela quer distribuir em termos percentuais vai ser o payout. Geralmente as empresas têm aí um percentual mínimo para distribuir que vai estar no estatuto da empresa. Quando esse estatuto ele é omisso em relação a esse mínimo, a legislação brasileira ela obriga que a empresa distribua no mínimo 25% do lucro líquido do exercício. Claro, a empresa, se ela colocar no estatuto que ela não quer pagar os 25%, é menos, beleza, tá? Mas em termos assim, se ela não tiver nenhuma informação ali, vai os 25%. Mas geralmente as empresas elas pagam sempre pelo menos isso aqui no Brasil. É forma assim cultural, digamos. Para quem gosta de números, vamos botar aqui na tela para vocês aqui exemplificar o que acontece. Vamos supor que você é dono de uma empresa a qual apresentou lucro aí de 100 mil reais nesse último ano. Essa sua companhia, ela decide distribuir metade desse lucro, 50 mil nesse ano, através de dividendos. Portanto, a gente tem aí 50 mil dividido por 100 mil como metade, né? 50%. Ou seja, a companhia distribuiu 50% de dividendos, o payout dela vai ser de 50%. O payout ele é muito importante porque ele que vai definir aí o dividend yield da empresa. A gente já entendeu o que é o payout, agora vamos entender o que é o dividend yield. O dividend yield ele vai ser um percentual que vai corresponder ao dividendo pago por cada ação dividido pelo preço. Então vamos fazer uma suposição aqui. A gente tem aí uma ação que ela tá pagando R$1 de dividendo aos acionistas e vamos supor que ela custa R$10 no mercado. Você entra lá no home broker e ela tá custando R$10. Então é muito simples. A gente precisa dividir o dividendo que a gente está recebendo por ação pelo preço dessa ação. Assim a gente vai ter em termos percentuais. Nesse caso, R$1 dividido por R$10, ou seja, 10%. Um outro conceito aqui que aparece frequentemente é o dividendo por ação, na sigla DPA, que basicamente vai pegar todo aquele montante de dividendo distribuído, no caso anterior ali, os 50 mil, e dividir pelo número de ações no mercado. Se essa empresa ela tem 50 mil ações no mercado, ela vai ter, então, R$1 por ação, e esse vai ser o dividendo por ação. Todos esses indicadores, eles são bem simples no cálculo, só que o que importa mais é como eles relacionam e as decisões da empresa relacionadas com
a resposta desses indicadores. Assim, vamos lá, como que o percentual de distribuição do lucro vai afetar o dividend yield? É bem intuitivo isso, e a gente pode voltar naquele exemplo que a empresa lucrou 100 mil e está distribuindo 50 mil aos seus acionistas, tendo aí 50% de payout. A gente também supôs que ela tem aí 50 mil ações disponíveis no mercado, assim ela vai ter um dividendo por ação de R$1, porque o lucro dela distribuído em dividendos foi 50 mil e ela tem 50 mil ações no mercado. Se a ação da companhia está custando R$10, a gente vai ter o dividend yield de 10%. Mas se a gestão ela resolve reduzir o payout para 25%, assim, distribuindo 25 mil ao invés aí dos 50 mil, agora a gente vai ter 50 centavos por ação, porque a gente tem 25 mil sendo distribuído, dividido por 50 mil ações, vai ser 50 centavos por ação. Logo, o dividend yield vai baixar também, ele vai ser os 50 centavos dividido pelos R$10. Agora ele vai ser um dividend yield de 5%. Assim, sempre que o payout ele vai diminuindo, que é o percentual do lucro distribuído aos acionistas, o dividend yield também vai sendo reduzido. Claro que tudo isso vai depender de quanto a empresa está lucrando também, sobre a capacidade dela encontrar opções de investimentos, porque ela pode usar a parte do lucro para reinvestir nela mesma. Então vai muito da estratégia da empresa. Muitas empresas às vezes já estão bem grandes, estabelecidas, e elas vão distribuindo mais. Outras já querem estar mais focadas no crescimento. E existem casos como o da Engie, por exemplo, que você pode pegar o histórico dela, ela conseguiu distribuir muitos dividendos e ainda crescer muito. Então isso depende muito de cada tipo de negócio, mas geralmente a gente tem as empresas mais em fase de crescimento e não pagam tanto dividendo, e as empresas mais já na fase já crescidinhas, que elas vão pagar mais dividendos. Algumas empresas podem ter um payout muito grande, mas ter um dividend yield pequeno porque o lucro delas não foi tão grande. Então tem que cuidar muito com essas informações e não analisar simplesmente o indicador assim meio que cego, só ele, e esquecer do contexto inteiro. A gente pode citar algumas coisas aqui sobre um cuidado com payouts extremamente altos, porque payouts altos, geralmente eles significam um alto dividendo ao acionista. Portanto, é um percentual distribuído do lucro de forma muito elevada. Isso é geralmente, muitas vezes, a gente precisa cuidar que tem empresas que elas pagam 100% de payout, ou até mais que isso, porque muitas das empresas, às vezes, para agradar acionistas, podem tomar dívidas e pagar mais dividendos. Ou até mesmo, elas podem estar abrindo mão de projetos de expansão ou alguma coisa assim. Então é muito importante você ver como é que está o endividamento da companhia, se ela é muito pagadora de dividendos, para ver se ela não está se endividando aí para poder simplesmente só remunerar os acionistas. Da mesma forma que vale você como acionista questionar, entender se ela não tinha aí opções melhores para utilizar esse dinheiro com projetos de expansão. Porque expandindo, crescendo, é muito intuitivo a gente pensar que ela vai se desenvolver mais para no futuro ela poder pagar maiores e melhores dividendos pra gente. Mas vale lembrar que payouts baixos também não são necessariamente ruins, porque a empresa, como eu comentei, ela pode estar focada daí sim em projetos de expansão, aquisição para o seu desenvolvimento. E um exemplo disso é a Sinqia, que foi aí crescendo muito na base da expansão e aquisição de outras empresas. Então ela acabava optando por não distribuir dividendos para poder investir nela mesma nessa forma de expansão, para daí poder valorizar o seu patrimônio, o seu aumento do mercado, e foi valorizando aí a cota da ação realmente, claro, para num futuro, quem sabe, ela começar a transformar esses lucros em um pagamento para os acionistas. Então a gente observou que o payout especificamente ele não vai garantir o sucesso ou o insucesso de uma empresa, mas ele pode ser um bom indicador sim para o investidor, principalmente aquele que está aí focado em dividendos. Muitas empresas aqui no Brasil, elas conseguem sim manter aí um equilíbrio entre crescimento e grande distribuição de lucro. Então, é algo muito positivo para o nosso acionista. A gente falou muito do payout, mas não quer dizer que o dividend yield também não merece alguma atenção, com alguns questionamentos
para a análise deles. Então, para os investidores que pensam realmente em montar uma carteira de ativos com ações que paguem bons dividendos, é muito importante saber como funciona o dividend yield para poder escolher essas boas ações, porque o dividend yield vai estar mostrando realmente aí quanto que vai estar caindo de dividendos na conta desses acionistas. Para a gente entender, o dividend yield, ele vai estar calculando aí dados dos últimos 12 meses. Então, ele vai pegar os 12 últimos meses de pagamento de dividendos comparados com o preço hoje. E vale lembrar que as empresas, elas não pagam dividendos todos os dias. Muitas vezes é trimestral, semestral ou anual, depende muito de empresa para empresa. Então, por causa disso, dependendo da situação do mercado, esse indicador ele pode estar um pouquinho complicado. E vamos dar o exemplo aqui da crise que aconteceu. Nos primeiros circuit breakers que teve, a gente teve uma desvalorização na cota da ação muito grande. Mas os dividendos eram calculados ainda nos últimos 12 meses, onde as empresas tiveram lucros excelentes. Então, olhando o dividend yield, pode parecer, nossa, ele está muito bom. Mas o que a empresa realmente vai ter de dividendos vai ser relacionado aos próximos 12 meses, o que por causa da crise vai ser impactado. Então, é muito importante você entender a situação econômica da sociedade, o que está acontecendo, a situação da empresa, porque o dividend yield, ele está mostrando dados dos últimos 12 meses, com aí uma perspectiva de que isso se reflita nos próximos 12 meses. Mas então vale a sua capacidade analítica de ver se a empresa vai conseguir manter essa geração de lucro no próximo ano. O caso que eu citei foi bem específico desse momento atípico com crise. Mas o dividend yield, ele também pode estar um pouco distorcido se a empresa teve aí um lucro não recorrente extraordinário, aconteceu alguma coisa muito grande. Então vale sim, de novo, você entender a empresa, entender o que está acontecendo na geração de lucros da empresa e também nas decisões de pagamentos de dividendos. Da mesma forma que se extraordinariamente um ano atípico a empresa decide pagar muito dividendo, isso pode distorcer um pouquinho esse indicador na análise. Então é muito importante você não só ir acompanhando o dividend yield, mas acompanhar aí a procedência dos dividendos, se não está sendo endividado a empresa, se é um pagamento rotineiro ou se advém de fatores pontuais, e também acompanhando aí o cenário econômico e setorial da empresa. E vale aqui aquele nosso lembrete que retornos passados não são garantias de retornos futuros. Isso é válido para os lucros das empresas. Logo, isso é válido para dividendos pagos. Então, muita atenção para não achar que os dividendos anteriores vão ser os dividendos futuros, porque talvez mudem as rentabilidades da empresa, mudem as margens da empresa, onde são vários outros indicadores que a gente vai trazer aqui para vocês entenderem mais eles. Eu vou deixar o link da nossa série completa aqui em cima para você já se inscrever nessa série e aguardar nos próximos vídeos que a gente vai trazer para vocês. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui quais são os próximos indicadores que você quer que a gente traga aqui. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até a próxima.